Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário que você está assistindo esse vídeo, mas o que eu espero do fundo do meu coração é que ele seja uma bênção, que te leve para mais perto de Cristo e que você compartilhe esse conteúdo também com mais pessoas, lembrando sempre, né, que o intuito desse estudo não é que você substitua a leitura desse livro, O Grande Conflito, né, que nós vamos entregar aos milhões aí no ano que vem, com o projeto Impacto e Esperança. Então, nós contamos aí com a sua leitura, e depois que você lê os capítulos, você é convidado a vir aqui e assistir essa live, né, esse vídeo, onde a gente vai abordar aí capítulo por capítulo, né? E você que está desde o início conosco, né, nós chegamos agora no último vídeo aí dessa série, né, onde a gente vai abordar os capítulos 39 e o 42, com uma figura mais que ilustre aí, o pastor querido Michelson Borges, que vai nos guiar aí nesse estudo. Então, antes disso, né, antes de apresentar esse pastor querido, vamos falar um pouquinho desse projeto, né? Então, lembrando que esse é um projeto da Igreja Boa Vista do Guilherme. Essa é a nossa amada igreja, onde a gente se encontra aí semanalmente aí no Santo Sábado do Senhor. E esse projeto nasceu então aqui nessa igreja, no interior do Rio Grande do Sul, com o intuito de estudarmos o livro que vamos compartilhar aí com aos milhares, aos milhões no ano que vem, né? Então, para a gente saber aquilo que a gente está entregando na mão das pessoas, né? Para a gente conhecer esse livro que foi escrito há tantos anos, né? E que guarda tantas preciosidades, né? Como a gente precisa estudá-lo, né? Claro, sempre estudando em primeiro lugar a Bíblia, né? Mas esse livro, O Grande Conflito, ele traz muitas verdades, né? E nos leva de volta à Bíblia, faz com que a gente entenda aí assuntos, né, da Bíblia também. E então eu convido você para continuar nessa jornada, para nos acompanhar nesse estudo. Quero fazer um agradecimento aqui em público, então, ao pastor Michelson, né? Que fez parte também da minha conversão. Então, conheci a mensagem adventista faz 3 anos, foi ali em setembro de 2019, e logo ali, poucos meses depois, né, dezembro de 2019, já começou o Covid, já começou aquela crise e tudo mais. Eu morava na Austrália, onde eu morei 7 anos, e acabei estudando ainda mais, né, com as lives que eles faziam sobre o livro do Apocalipse, né, gostava muito, assim, e com os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Onde acompanhei assim cada estudo e não perdia nenhum. Foi muito edificante para mim. Então é uma honra estar com o pastor Michelson Borges hoje, compartilhando esse estudo desse livro, né, que é tão importante para mim. E também já fica a dica, né, do livro do pastor aí, A Chegada do Adventismo no Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais da história da igreja de Boa Vista do Guilherme. Eu até separei aqui. Tem aqui que nós somos a primeira igreja de língua portuguesa do Brasil, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, também pode acompanhar ali no livro, que vai estar ali detalhe por detalhe. Eu li esse livro lá na Austrália, comecei a lê-lo, e mal sabia eu que ia voltar para o Rio Grande do Sul, e que a igreja que eu iria ali participar, né, ser membro dessa igreja, era justamente a igreja de Boa Vista do Guilherme, né? A minha esposa é aqui da região, ela é da cidade de Não Me Toque, né, uma cidade vizinha, e ela brincava no pátio da igreja, e mal sabia ela que ela ia se tornar uma adventista lá na Austrália, né? Então, às vezes, Deus precisa levar a gente para tão longe para nos trazer para perto, né? E lá conheci minha esposa e voltamos agora para o Rio Grande do Sul para fazer parte dessa amada igreja e para fazer parte desse lindo projeto da nossa igreja, né, que é distribuir esse livro aí para toda a região, né? Então, nossa meta é chegar aos 20 mil livros distribuídos. Nós já arrecadamos aí no momento, né? Nós estamos gravando agora no segundo semestre
de 2022. Nós já arrecadamos um valor aí para distribuir 14 mil livros. Então, a gente está muito feliz, né? E toda a honra e toda a glória, claro, para o Senhor Jesus Cristo, né? E vamos continuar batalhando para levar a mensagem para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, pastor Michelson, depois dessa longa introdução aí, convida o senhor então a se apresentar para aqueles que não o conhecem, né? Falar um pouquinho da sua trajetória com Cristo, né? E também sobre o seu ministério, né? Como pastor. Certo. Primeiramente, Guilherme, obrigado aí pelo convite. E tem mais uma coincidência, né? Você é Guilherme e você está na igreja da Boa Vista do Guilherme, né? Então, Deus tinha um plano realmente aí, né? Com tudo isso. E eu fico feliz de saber que é uma pessoa como você, que está há pouco tempo na igreja, 3 anos, né, de batizado, já está, assim, envolvido com a pregação. Eu tenho certeza que não só virtual, mas de- é, real também, né, digamos assim, né? Não que a digital não seja real, né? Mas analógica, né? Estudos bíblicos, pregação. E eu louvo a Deus de ver alguém que alguns aí chamariam talvez de um bebê espiritual, já se comportando como um adulto na fé, né? Que Deus te abençoe muito, a você, sua esposa, continue usando vocês poderosamente para levar esse tesouro que vocês conheceram para outras pessoas também. Obrigado por esse convite, obrigado por me fazer participar desse projeto. Eu até estou aqui com a minha edição já missionária, né? Aqui a capa. A essas alturas, os irmãos já devem estar em contato com esse livro e já planejando aí as ações para distribuí-lo em massa, né? Então, vai ser realmente uma ação muito bonita da igreja, bastante significativa, né? Porque é um livro muito importante. Ele teve um impacto tremendo na minha vida cerca não, exatamente 30 anos atrás. Pouco mais que isso até, porque eu conheci a mensagem adventista no ensino médio, lá pelos meus 18 anos, mais ou menos, né? E foi um processo, assim, de mudança total de paradigma. Eu era evolucionista, era marxista, então o evangelho teve que quebrar um monte de preconceitos na minha cabeça. Um dia, quem sabe, a gente conta com mais tempo isso. Quem quiser também, lá no meu canal no YouTube, tem vídeos em que eu conto em detalhes como foi minha conversão, né? Depois eu me formei em jornalismo na Federal de Santa Catarina, sou catarinense, de Criciúma, ali no sul do estado. Minha esposa é de Florianópolis, da região de Florianópolis. Nós nos conhecemos quando eu fazia faculdade na Federal de Santa Catarina. Eu me formei em jornalismo, trabalhei um pouco na Rádio Novo Tempo, em Florianópolis, dei aulas na Escola Adventista Central de Florianópolis e de lá recebi um chamado para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, isso em 1998. E desde então estou ali, né, trabalhando já há quase 25 anos, né, na CPB. Já passei por várias editorias ali na editora. Hoje eu trabalho na revista Vida e Saúde e Coalição dos Jovens também. Tenho 3 filhos, tenho um mestrado em teologia pelo NASP, fiz uma pós-graduação também em biologia molecular para incrementar um pouco mais a minha atuação no criacionismo, que é uma bandeira que eu defendo há tempos também. Sou apaixonado por essa causa, porque eu fui evolucionista e encontrei realmente respostas muito mais coerentes no modelo criacionista. Então, eu quero compartilhar com as pessoas isso que eu descobri, né? Passar adiante. Que mais? Acho que é basicamente isso, né? Se tiver mais alguma pergunta ou curiosidade aí, fica à vontade, Guilherme. Não, tranquilo, pastor. Tá mais que bem apresentado. Acredito que nós podemos começar então com uma oração e entrarmos no estudo. Se o senhor puder Hum, orar por nós. Sim, vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudar 2 capítulos desse livro tão importante, O Grande Conflito. Um livro que, como os demais de Ellen White, nos levam para a Bíblia, nos mostram a esperança real para este mundo, falam da volta de Jesus. E neste momento pedimos que o mesmo Espírito Santo que ajudou a autora na, na escrita do livro, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a mensagem que tu tens para nós neste vídeo. Continua, Senhor, abençoando o Guilherme nesse projeto, em outros projetos evangelísticos também que ele tem, a Igreja de Boa Vista, os amigos que vão acompanhar depois desta gravação e, especialmente, Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre as pessoas que vão liderar a entrega desse livro. Abre já, Senhor, as portas, os corações e as mentes das pessoas que irão receber essa literatura
para que elas leiam e esse livro possa promover muitos milagres, como tem feito ao longo das décadas. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor, a palavra está contigo para estudarmos esses lindos capítulos aí, 39 e o 42. Certo. Vamos lá então, Guilherme. Eu achei interessante a proposta que você fez aí, né, que você me deu os capítulos, né, 39 e 42, ou seja, o 39 e o último, né? Porque o 39, ele não é dos mais agradáveis, digamos assim, né? Porque ele fala de um tempo de angústia, inclusive na edição missionária aqui, ó, o título é justamente A Angústia, né? Que é o tempo de angústia que precede a volta de Jesus. Antes do livramento, do grande livramento dos salvos, né? Eu sei que a gente já sabe, né, com base, por exemplo, em Daniel capítulo 12, que diz assim, que naquele tempo, né, o tempo de angústia, Miguel, grande príncipe, que é Jesus Cristo, se levantará em defesa do povo. Nós sabemos disso. Jesus também prometeu, né, em Mateus, eis que estarei com vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Tudo isso a gente sabe. Mas é mais ou menos como saber assim, que estou com dor de cabeça, né? Uma enxaqueca, e amanhã estarei bem. Mas estar com a enxaqueca e passar por ela não é bom. Sempre vai ser desagradável. Então, por mais que a gente saiba que o fim ele é esperançoso, que nós temos a alegria de saber que Jesus vai nos libertar, vai nos defender, é importante saber também que passaremos por um tempo de dificuldade, um tempo de privações. Quando lemos Apocalipse 13, já percebemos isso, né? Que aqueles que forem fiéis ao Cordeiro e forem contra a besta e o sistema babilônico, né? Babilônia espiritual, eles vão sofrer perseguição, vão ter sua conta bancária bloqueada. Hoje é tão fácil isso, né? Por motivos muito menores se faz isso, por motivos não espirituais, né? Não vão poder comprar nem vender, enfim, terão privações. Só que o Criador do universo, aquele que lá nos Salmos diz que estenderá uma mesa no deserto para o seu povo, né? É quem estará do nosso lado. Então não esqueçamos disso, né? Coloca na sua mente bem gravado isso, né? De que quando você enfrentar o tempo de angústia, e se estiver enfrentando o tempo de angústia no fim, isso é um bom sinal de que você está no caminho certo, porque os ímpios não estarão nem preocupados com isso, né? Tem gente que fica pensando, será que eu estarei salvo no tempo de angústia? Lembre-se, se você estiver passando pelo tempo de angústia, aquela angústia semelhante a que Jacó experimentou quando estava prestes a reencontrar o irmão Esaú, porque essa expressão, a grande angústia, ela vem de lá, né? Vem da angústia que Jacó viveu. Tanto é que a gente também chama de o tempo de angústia de Jacó, né? Tem semelhanças, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Mas se você estiver passando por essa angústia, que tem que ver com, será que eu estou salvo mesmo? Será que eu me arrependi de todos os meus pecados? Será que eu confessei todos os meus pecados a Deus? Se você estiver preocupado com isso, isso é prova de que você está com Deus. Porque, repito, o ímpio não estará mais nem aí para isso. As pessoas terão cometido o pecado contra o Espírito Santo, terão endurecido tanto o coração que a última preocupação delas vai ser com pecado, com arrependimento, né? Com conversão. Então é bom lembrar disso. Eu grifei aqui, Guilherme, alguns trechos, inclusive no meu canal no YouTube, Michelson Borges, eu preparei também uma série, né, sobre o livro Grande Conflito, usando esta edição aqui missionária. Cada semana ali, a cada 2 semanas, eu gravava um capítulo também, e eu ia fazendo bem assim, eu sublinhei, né, alguns trechos que eu julguei importantes nessa releitura do livro e ia lendo e comentando com os amigos, né? Se você que está acompanhando esta gravação, quiser depois conferir também na playlist, meu canal lá, o Grande Conflito, série Grande Conflito, estão lá também os capítulos, né? Então, que bom que nós temos opções, né, de vídeos já gravados, tem aqui os do Guilherme, tem os meus lá também, com certeza outros pastores fizeram algo parecido, né? Então, daqui para frente, Guilherme, teremos um rico conteúdo na internet, né? Além do livro, que estará em quase todos os lares, espero em Deus que em todos os lares do Brasil e do mundo, as pessoas terão vídeos como este para poder depois abrir o livro e conferir, né? E estudar e ouvir nas suas caminhadas, lavando louça,
Enfim, o material vai estar aí disponível. E o Espírito Santo, que vai fazer o livro brilhar nas estantes, também poderá conduzir as pessoas para canais como o seu e como o meu, né? E outros mais. E louvado seja Deus por isso, né? Então veja, aqui no livro, no capítulo 39, diz que quando Jesus sair do santuário, trevas cobrirão os que estiverem vivos na terra. Os justos viverão à vista de um Deus santo sem intercessor, que a obra de intercessão acabou. Inclusive, é bom corrigir um pensamento de alguns que pensam assim: quando eu vir a nuvem lá no horizonte, né, Jesus voltando, eu vou me arrepender, me converter. Não é assim que funciona. Primeiro, você não é dono do seu coração a ponto de pensar assim: eu vou programar como se fosse um botãozinho que a gente liga e desliga. Eu vou me converter no dia tal. Não funciona assim. É um processo, né? Nós temos que estar em comunhão com Deus todo o tempo, a cada dia. E quando Jesus voltar, os casos já estarão decididos. Porque antes disso acontecer, é dito no Apocalipse, né? Quem é santo continua a santificar-se, quem está em pecado vai continuar no pecado. Então, aquilo que a gente chama de porta da graça, que é o tempo de oportunidade de salvação, quando a graça se encerra, essa porta ela se fecha antes da volta de Jesus. Cremos que um pouco antes, mas antes, né? Então, quando Jesus sair do santuário para buscar o seu povo, isso já era prefigurado, inclusive, no ritual do santuário, né? Depois do Yom Kippur, dia do juízo, o sumo sacerdote saía do santuário para abençoar o povo. E Jesus, terminado o Yom Kippur celestial, sairá do santuário, o santuário se encherá de fumaça, como diz o Apocalipse, então não haverá mais acesso ao santuário, e ele virá buscar o seu povo que já está perdoado, que já se arrependeu, que já está consagrado a Deus, né? Selado com o selo de Deus, aguardando apenas o resgate e o arrebatamento, que é o momento que Jesus leva para o céu, não secretamente, não antes da volta de Jesus, né? Na volta de Jesus e visivelmente, ele arrebata, ele leva os salvos para o céu. Então as pessoas acharão que aqueles que honram a lei de Deus são a causa do temível conflito e derramamento de sangue que encherá a terra de miséria. O poder que acompanha a advertência final encheu os ímpios de ira, e Satanás despertará um espírito de ódio e perseguição contra todos os que aceitaram a mensagem. Então, aqueles 4 ventos, né, que o Apocalipse descreve, os anjos que estão segurando os ventos, que profeticamente representam conflitos, guerras, convulsões sociais, serão soltos. O poder restritivo do Espírito Santo sobre os ímpios, sobre os governantes, também será retirado, né? O Espírito Santo vai sendo retirado da terra, não da vida dos salvos. Não esqueça do que eu falei. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, na pessoa do Espírito Santo, Jesus estará conosco todo o tempo até o fim. Então, o Espírito Santo é retirado da terra, mas não da presença, da vida, da mente, do coração do povo de Deus. Esses terão essa proteção, sim, né? Por mais que estejam passando um momento terrível. Então, com a restrição retirada, imagina só, Guilherme, quanta maldade será feita, né? Quanto ódio contra aqueles que serão tidos como os culpados pelas misérias que o mundo estará passando, né? E nós já vemos aí a intensificação, por exemplo, de crises climáticas, né? Desastres climáticos que, na verdade, são causados majoritariamente por Satanás. Ellen White diz isso também, né? Que ele estudou os laboratórios da natureza e usa o seu poder e seu conhecimento para promover furacões, saraivadas, desastres climáticos, inclusive terremotos, sendo que terremoto não tem nada a ver com a atuação humana, né? Então, é atuação satânica mesmo. À medida que ele vai tendo liberdade de atuação, vão acontecer mais e mais tragédias desse tipo. E a culpa será de um povo teimoso que insiste em ser fiel à lei de Deus e não aceita a imposição do decreto dominical, assunto que você já estudou aqui, né, nessa série com o Guilherme aqui com seus convidados. Então, aqueles que se mantiverem fiéis à lei de Deus serão tidos como os culpados. É mais ou menos o que aconteceu com Jesus também, né? Porque foi usado esse argumento lá, né? É melhor que matemos uma pessoa do que toda a nação perecer. Então, é melhor que uma minoria seja presa e até morta do que todas as pessoas pagarem, né, por essa desobediência deles, por essa, entre aspas, infidelidade deles. Então, argumentos para perseguição haverá muitos, né? Assim como aconteceu no passado,
durante aqueles 1260 anos de perseguição papal, a perseguição será desatada novamente contra o povo de Deus, contra aqueles que serão tidos como hereges, insubordinados. Mas Deus promete guardá-los, né, nesse tempo aqui. Esse mesmo capítulo diz aqui que as celas, porque alguns serão presos, né? E alguns talvez até mortos, porque antes do decreto de morte ser assinado, algumas autoridades muito raivosas se anteciparão, como diz Ellen White. E talvez alguns de nós sejam até mortos mesmo, né? Mas depois do fechamento da porta-graça, não haverá mais sentido na morte de pessoas como mártires, porque os mártires morriam para que o sangue e o testemunho deles pudesse ser um testemunho para a conversão de outras pessoas. Mas uma vez que a porta da graça esteja fechada, não haverá mais oportunidade de salvação. Então, não tem por que povo de Deus morrer martirizado nesse momento da história, certo? Mas, como eu disse, um pouco antes desse acontecimento aí, do decreto de morte, que está colado praticamente com o fechamento da porta-graça, né? Então, com o decreto de morte, prisões serão feitas, um pouco antes até, e talvez até algumas mortes, né? Mas Ellen White diz aqui que a cadeia, né, a prisão do povo de Deus será visitada, serão visitadas as cadeias pelos anjos de Deus. Então estarão sozinhos, não estarão desamparados. Assim como Paulo e Silas na prisão estavam ali cantando louvores a Deus, estavam numa outra atmosfera, apesar de estarem amarrados, né, ali com grilhões, presos, com os pés presos no tronco lá, mas estavam cantando. Isso quer dizer que o estado espiritual deles, né, o estado emocional, era outro, porque eles estavam ali na presença de Deus. Então, nas celas em que o povo de Deus estiver preso também, a promessa é de que haverá luz ali, haverá anjos de Deus confortando essas pessoas. Então, não fique tão preocupado se você um dia for preso pelo Evangelho, porque Deus promete estar do seu lado, promete estar do seu ali te confortando, né, te amparando até o fim. Enfim, o que acontece, na verdade, a angústia aqui descrita nesse capítulo, Guilherme e amigos, ela é também, né, pelo medo, pelo receio das privações, você vai ter que deixar tudo para trás, né? O decreto dominical, você já estudou isso aqui, né, nessa série, ele é um sinal para que as pessoas possam deixar as grandes cidades, e o decreto de morte é o último aviso mesmo para deixar até as pequenas. E aí, como dizem, né, como diz as pessoas aí, a gíria, agarrar o mato mesmo, né? É buscar o abrigo das montanhas, diz aqui o texto, como os valdenses fizeram no passado, né? É o momento de você confiar inteiramente em Deus agora. A comida e a água, diz a Bíblia, serão dadas, né, por Deus, mas é dito aqui que teremos que ter uma fé capaz de suportar o frio, o calor, a demora, o cansaço. Esse é o tipo de fé que temos que ter nesse momento. Será que nós conseguiremos ter esse tipo de fé no último momento? Não. Na verdade, é até perigoso pensar assim, né? De novo, como é perigoso pensar que eu posso me converter quando eu quiser. Eu devo desenvolver agora esse tipo de fé. E não reclamar de Deus quando passamos por algumas provas, né? Doenças, perdas, até a morte de pessoas queridas, né? Que quando morrem em Cristo, tudo bem, né? É a esperança do reencontro. Então, essas provas que acontecem agora são meios, muitas vezes, de Deus já estar nos preparando para a grande prova final. Então, eu costumo comparar assim, Guilherme, né? Quando a gente, eu não mais, né? Mas quando eu era mais novo, minha mãe pedia para ajudar no quintal lá com a enxada, para fazer ali, capinar um pouco, né? Tirar o capim ali, para ela poder plantar as flores que ela tanto gosta de plantar. No primeiro dia era terrível, a mão ficava cheia de bolhas, ficava ali inchada. Segundo dia, terceiro, ia perseverando, passava um tempo, criava o calo, né? E o calo é uma pele mais grossa, capaz de suportar o cabo da enxada. Então, os sofrimentos desse momento, né, que nós vivemos agora, que nem se comparam com o que virá, eu chego a pensar que são os calos que Deus permite que nós tenhamos, desenvolvamos, para a gente enfrentar depois o que virá realmente de complicado. Outra coisa, Deus é soberano. Ele sabe quem será capaz de suportar até a prova final e, eventualmente, até fazer parte dos 144 mil, né? Que serão aquelas pessoas que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Aqueles que não tiverem condições de enfrentar isso, fiquem tranquilos, vão descansar antes do tempo, né? Deus é que sabe, Deus é que permite. Nada acontece em nossa vida quando entregamos a vida para Deus sem que Deus soberanamente permita. Então, possivelmente crianças, pessoas mais idosas
serão recolhidas, né? Vão dormir, vão descansar antes desse tempo. E haverá um povo ali vivo que terá passado pela grande tribulação, como diz o Apocalipse. A angústia aqui que ocorre é semelhante àquela que Jacó enfrentou, porque Jacó, nós conhecemos a história, né? Ele, ali no Vale de Jaboque, né? Prestes a encontrar com o irmão, ele começa a lutar com um estranho. E talvez pensasse até que fosse um inimigo, alguém que veio para se vingar dele, porque ele foi enganador, ele cometeu pecados no passado. E estava angustiado, será que eu fui perdoado mesmo? Será que eu estou pronto para morrer se Esaú quiser me matar, né? Aquela angústia espiritual misturada com a angústia do medo. E ele então, quando percebe que é um anjo de Deus, na verdade era o próprio Jesus, né? Ele então se agarra com todas as forças àquele visitante celestial. E quando esse visitante quer se retirar, ele diz: eu não vou deixar você embora enquanto você não me abençoar. É bonito demais, né, isso aí, né, esse encontro, essa luta, né, e por mais que seja uma luta, né, mas é uma luta com Deus. Senhor, me perdoa, me salva, me ajuda a estar preparado, né? Essa angústia vai acompanhar os salvos ali no tempo final, porque eles vão estar prestes a cruzar o Vale do Jaboque para entrar na Canaã celestial, né? Eles estão ali diante da última prova. E a angústia de saber, será que eu estou realmente salvo? Será que realmente eu fui perdoado dos meus pecados? Mas eu repito, né? Se estiver passando por isso, a grande evidência é essa de que você está salvo, né? Você foi perdoado. Você vai entrar e vai ouvir da boca de Cristo, né? Venham benditos de meu Pai, entre e recebam por herança o reino que lhes está preparado. Tem um parágrafo aqui que eu achei muito bonito, né? Que diz assim, ó: somente aqueles que estudaram cuidadosamente as Escrituras e receberam o amor pela verdade serão protegidos do poderoso engano que tornará o mundo cativo. Pelo testemunho da Bíblia, detectarão o enganador em seu disfarce. O povo de Deus está hoje tão firmemente alicerçado em sua palavra, a ponto de não ceder diante das evidências dos próprios sentidos. Em uma crise assim, os fiéis se apegariam à Bíblia e à Bíblia somente, porque aqui ela fala sobre o ato culminante do engano, né? O clímax do engano, que é quando o próprio Satanás vai personificar Jesus. Ele vai simular a volta de Cristo. Por isso também, Guilherme, que é importante nós estudarmos em detalhes, né, como será a volta de Jesus. Conhecer bem esses eventos finais, o que vai acontecer, uma coisa após a outra, ter isso bem na nossa memória, porque Satanás não vai brincar, não. Ele não está de brincadeira. Ele vai simular o quanto puder. Mas é óbvio que ele não vai ser visto em todos os lugares como Jesus será visto. É óbvio que ele não vai ressuscitar os mortos como Jesus vai ressuscitar os mortos. E não vai poder dar um corpo glorioso aos remidos. Então, os remidos, o povo de Deus que estuda a Bíblia e está bem alicerçado na palavra, vai identificar na hora o engano. Mas eu pergunto, e aqueles que brincaram? Aqueles que não deram importância para a palavra de Deus? Aqueles que relativizaram a palavra de Deus em tempos de paz? Aqueles que diziam, nem tudo é inspirado na Bíblia, não a tratavam com seriedade? Será que nessa hora em que os sentidos brigarão com a razão, será que as pessoas não vão ceder aos sentidos? Mas eu estou vendo, eu vi milagres acontecerem, né? Mas o que importa não é o sentido, não são os sentidos que mais importam para nós, e sim a verdade revelada por Deus. É um momento muito difícil de nós realmente colocarmos em primeiro lugar aquilo que nós sabemos por cognitivamente, pelo estudo da palavra, em contraposição com aquilo que estaremos vendo, experimentando, a euforia das pessoas, né, com esse ser radiante que apareceu ali. Talvez para os ateus e agnósticos seja se apresente como extraterrestre, né? Um contato com seres espaciais, supostamente espaciais, que na verdade são demônios transformados, né? Fazendo papel de um ET ou de um Messias aguardado, de um anjo poderoso, enfim. Para cada grupo que espera alguém, ele vai fazer parecer que esse alguém chegou, né? E nós temos que estar aí firmes na palavra de Deus. O que mais que podemos ver aqui no capítulo 39? É um capítulo realmente muito importante. Eu disse assim que não é dos mais gostosos de se ler, porque ele fala de um momento de provação, depois vem os capítulos que falam da libertação, né? Mas, por outro lado, também é um capítulo que traz esperança, porque
Diz assim, ó, aqui, é, justamente aquela parte que eu falei das celas brilhando, né? Tá aqui, né? Os anjos visitando o povo ali. Ninguém conseguirá passar pelos guerreiros, guardiões posicionados ao redor de cada fiel. Alguns serão atacados ao fugirem das cidades, mas as armas levantadas contra eles vão se quebrar como se fossem palha. Outros serão defendidos por anjos com aparência de soldados. Olha só que interessante. Então, nessa hora final em que os casos foram decididos, as armas vão falhar contra o povo de Deus. Soldados celestiais poderosos vão se colocar ali ao redor do povo de Deus para protegê-lo. Então, lembre-se disso. Se você for fiel, se você estiver firmemente apegado a Cristo, na hora de maior provação da história, você será protegido, livrado ou, em última instância, ressuscitado por Deus. Então, é um grande spoiler, na verdade, né? Saber que no fim da história a vitória é garantida, né? Jesus não dourou a pílula, né, irmãos, queridos amigos? Ele disse: vocês vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, do lado dele seremos também vencedores. Guilherme, esse é o capítulo 39. Não sei se você quer fazer algum comentário, eu vou partir para o 42 agora, que é o mais gostoso, que é o que enche a nossa boca, né? Que é o que faz brilhar os olhos. Mas você quer comentar alguma coisa sobre o 39 ainda? Sim, eu separei aqui um trechinho, né, que me chamou bastante atenção, né? Porque já vi muitos irmãos, né, muito preocupados com o tempo de angústia, né? E creio que nossa preocupação tem de ser de se arrepender dos nossos pecados, né? Porque a Ellen White deixa bem claro isso aqui, né? Ó, ela diz o seguinte: embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam para destruí-lo, a angústia que sofre não é o medo da perseguição por causa da verdade. O problema é o receio de que não tenham se arrependido de todo pecado e de que por causa de alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador. Então, nós temos que utilizar esse tempo que nós temos, né, um tempo solene, para se preparar. E como que a gente vai se preparar para esse tempo de angústia? Pedindo perdão pelos nossos pecados, buscando uma vida de santificação com Cristo, né, para ele moldar o nosso caráter nesse tempo que nós temos de graça, né? Para quando chegar nesse período, a gente está o mais seguro possível de, bom, eu pedi perdão pelos meus pecados, eu venho fazendo dentro da minha limitação humana o possível para a ação do Espírito Santo fazer a ação dela divina, né, na minha vida. Então a gente tem que se preocupar em se arrepender dos pecados mais do que com o tempo de angústia, né? Porque é isso que vai nos trazer a grande angústia, né? No tempo do fim. Exatamente. E outra coisa, né? Se fizermos parte dos 144 mil, na verdade, nós vamos continuar fazendo o que temos que fazer agora, né? Seguir o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, o mais importante, o que temos que fazer neste momento de relativa paz, de relativa tranquilidade, embora em alguns países os cristãos já estejam sofrendo perseguição, né? É aproveitar as oportunidades. Temos igrejas abertas, vá para o culto. Vai chegar o momento que você vai ter saudade. Na pandemia, a gente experimentou um pouco disso, né, Guilherme? Você, inclusive, se converteu e já veio a pandemia, né? Como fez falta poder estar com os irmãos ali na igreja, né? Louvando a Deus, culto de oração, né? Tudo era pelo Zoom, tudo era de forma indireta, né? E há pessoas que muitas vezes, por motivos quaisquer, se privam do privilégio de estar numa igreja com portas abertas, podendo cantar louvores e pregar abertamente. Um dia isso vai fazer falta, muita falta. Em alguns países essa realidade já foi vivenciada, né? Por exemplo, na antiga União Soviética, né? Em que na Ucrânia, na Albânia, países de regimes soviéticos ditatoriais, em que a igreja não podia funcionar simplesmente. China, né? Cuba e outros lugares mais aí que era proibido cultuar, proibido se reunir. Eu lembro do livro que eu editei, inclusive, né? Do pastor Mikhail Kulakov, Ainda que Caiam os Céus. Ele, o pai dele, que eram pastores, foram presos e mandados para a Sibéria com a acusação. Reuniões antissoviéticas. Era um culto, reunião de oração. Aproveitar esse tempo de liberdade e relativa tranquilidade para estudar a sua Bíblia. Você tem a Bíblia na sua mão, você pode comprar mais de uma, é acessível, está ali ainda, né, disponível.
Houve momentos da história em que ter uma página da Bíblia era um luxo, e você corria o risco de morte se ainda espalhasse, né, esse conteúdo. Então, as pessoas esquecem o preço da liberdade e o quão valiosa ela é, né? Então, aproveitar esse momento para aprofundar a sua comunhão com Deus, aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra, para viver em comunidade. Um dia nós vamos sentir saudade disso, com certeza, né? Capítulo 42, na edição missionária, tem como título A Paz, porque realmente é o desfecho do conflito, né? Esse, sim, é o grande spoiler da história. O que vai acontecer lá adiante, né? Eu não lembro se foi Billy Graham que disse assim, eu vou parafrasear porque eu não lembro de cor agora como é que ele falou, mas é mais ou menos assim. Eu não fico tão angustiado com o momento presente, porque eu dei uma olhadinha lá no fim do Apocalipse, da Bíblia, e eu vi que no final dá tudo certo, né? Que o Cordeiro vence o dragão, que a vida eterna é uma realidade. Então, o último capítulo do Grande Conflito, especialmente os últimos parágrafos, que daqui a pouco eu quero ler, ler com você, eles mostram que valeu a pena, que tudo valeu a pena, todo o esforço, toda autonegação, todo o sacrifício eventual que tenhamos feito, que não chega nem aos pés daquilo que Jesus fez, né? Mas que valeu a pena, porque a realidade que vem com a volta de Jesus, ela é incomparável, né? É o peso de glória, como diz o apóstolo Paulo, né? O peso de glória. Então começa assim, ó. Assim como os ímpios desceram à sepultura, eles saem com o mesmo ódio a Cristo e o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça, durante o qual possam remediar a sua vida passada. Ellen White já começa aqui detonando uma crença que é a da segunda chance, né? Que é muito perigosa. Há muitos evangélicos que pensam que um grupo, a igreja é arrebatada para o céu, levada para o céu, e aí fica um grupo aqui para trás que vai ter um tempo de arrependimento, os deixados para trás. Isso é diabólico, é perigoso, porque algumas pessoas ficam assim, despreocupadas com o seu preparo, achando que, mas se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Não tem segunda, né? Jesus vem para resgatar os remidos, aqueles que aceitaram o seu plano de salvação. Ele vem trazer o galardão, não dar uma chance depois de sua vinda, né? Depois da vinda de Cristo, a terra fica desolada, você já sabe disso. Satanás e seus anjos ficam presos aqui, os ímpios ficam mortos, os ímpios que estavam vivos são mortos pelo resplendor da volta de Cristo. Os ímpios que estavam mortos nem sabem o que está acontecendo, porque continuam mortos, e só vão ressuscitar todos esses após os 1000 anos, após o milênio. Nesse capítulo aqui, Ellen White descreve também esse momento, né? Quando ocorre, né, a segunda ressurreição dos ímpios, a dos ímpios, né, que é a segunda ressurreição. Ali estão figuras como Nero, grandes generais do passado, né, pessoas muito más, antediluvianos gigantes que viveram fazendo mal e por isso foram destruídos no dilúvio, né? Todo esse exército aí terrível vai estar sob o comando de Satanás. Porque agora, como diz o Apocalipse, ele está livre de suas correntes do abismo, né, para poder tentar as nações que agora estão de pé novamente. Porém, essas pessoas não ressuscitaram com um corpo glorioso, não ressuscitam jovens, sem doenças, perfeitas e com um corpo que será imortal e eterno. Não, elas ressuscitam como baixaram, né? E infelizmente é assim para elas porque não aceitaram todos os apelos que foram feitos em favor de sua salvação. Bom, a gente conhece a Deus, né? Quantas vezes, né, Guilherme, você, eu também, nós fomos tocados pelo Espírito Santo antes de nos convertermos. Quantas oportunidades Deus nos deu de salvação. E não vai ser diferente com aqueles que não aceitaram a salvação. Eles terão tido muitas e muitas oportunidades. E tanto é que aqui é dito que quando eles estiverem ali diante de Jesus, né, diante da santa cidade que desce do céu, lá em Jerusalém, já vou dizer como é que é, onde vai ser precisamente, eles verão um telão gigante, todas as oportunidades que perderam e os pecados terríveis que cometeram. Vão lembrar de tudo, a ponto de, em certo momento, o próprio Satanás e os ímpios se prostrarão, não arrependidos, não porque terão uma chance agora. Não, eles estão reconhecendo simplesmente que Deus é justo por tudo que eles fizeram, né? Que a morte eterna realmente é para eles justiça divina.
que na Bíblia é chamado de ato estranho de Deus, né? Porque o Deus que dá a vida tirá-la é um ato estranho. Mas Deus respeita a liberdade de todos. Se a pessoa disser assim, eu não quero saber desse céu, vai ser um inferno para mim, porque eu não gosto disso. Não vai ter o que eu gosto de fazer. Eu não quero. Deus, com muita tristeza, com certeza, vai dizer, eu respeito sua vontade. E não há um plano B. Existe só a nova terra. E quem não quer viver nela, eu não vou forçar também, né? Então, o oposto de vida não é queimar eternamente no inferno que não existe, como é um dogma que foi inventado, né? Infelizmente, tira muita gente dos caminhos de Deus, inclusive, né? O oposto de vida é morte. Por isso que Malaquias diz que os ímpios se farão como cinzas debaixo dos pés dos salvos. Por isso que Apocalipse diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Se houvesse o inferno a queimar eternamente debaixo dos pés dos salvos, haveria dor, haveria pranto, clamor. Isso não vai existir mais. O oposto de vida é morte. O oposto de vida eterna é morte eterna. Por isso que Apocalipse chama de segunda morte, né? Daquela ali não voltam mais. Os ímpios queimarão no lago de fogo e, enquanto houver combustível, queimam, depois desaparecem, né? É isso que Deus planejou. Não planejou que fosse assim, planejou, inclusive é bom que se fale isso, né? Lá no Evangelho é dito que, voltando às palavras de Jesus, vinde benditos, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino eterno foi preparado para todos os seres humanos. Depois ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Então, o lago de fogo era só para os diabos e seus anjos que se rebelaram contra Deus e pecaram contra o Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos seres humanos acabaram abandonando esse plano de Deus e indo, digamos assim, participando do destino que Satanás e seus anjos traçaram para si mesmos e vão acabar morrendo no lago de fogo. Muito triste isso, né? Mas é o livre-arbítrio levado a últimas consequências, né? Derrotado para sempre, então aqui fala que o inimigo se prostra, admite a justiça de sua sentença. Cada pergunta sobre a verdade e o erro no longo do conflito, ao longo do conflito, está agora completamente respondida. O universo inteiro viu as consequências da rejeição da lei de Deus. Eu não vou dizer, Guilherme, que o grande conflito, que a história do pecado foi o mal necessário. Claro que não. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Porém, na vida eterna, a partir do momento que o mal for destruído e nós estivermos agora em paz para sempre, eu tenho certeza que jamais passará pela cabeça de qualquer criatura a ideia de que Deus teria sido injusto e o rebelde teria alguma razão. Nós teremos passado aquilo que o universo vê como espetáculo, nós, os seres humanos da Terra, teremos passado e vivido na carne. Nas mãos de Cristo estarão as cicatrizes da cruz. Então, essa lembrança, que não causará dor, mas é uma convicção profunda, né? Essa lembrança do que foi o pecado, ela praticamente será uma garantia de que não mais haverá conflito, né? Porque as pessoas perceberam claramente que a estabilidade do universo, a felicidade dos remidos, das criaturas de todo o cosmos, ela depende da fidelidade à lei de Deus, da obediência ao Criador, que sabe o que é melhor para nós. E todos adoraremos a Deus, seremos súditos de seu reino com a maior alegria, porque esse Deus provou que nos ama. Olha para a cruz, né? Esse Deus provou que esteve disposto a ir até as últimas consequências. Olha para Jesus. Não veio aqui brincar de salvação. Ele arriscou sua vida eterna e imortal por nós, seres humanos pecadores. O nosso Rei nos ama infinitamente. Quem vai ter dúvida disso agora? Não é? E aí, o finalzinho aqui do capítulo, né, traz aqueles parágrafos de ouro que eu acho simplesmente maravilhosos, né? Diz aqui o seguinte, ó. A comunhão pura com os seres santos e com os fiéis de todas as eras, os laços sagrados que unirão toda a família nos céus e na terra, como está em Efésios, ajudarão a completar a felicidade dos remidos. Nós conheceremos nossos irmãos cósmicos, digamos assim, né? Não tenho tempo de explicar isso aqui agora, mas a Bíblia e Ellen White nos dão subsídios
para entender que existem mundos não caídos, com os seres criados por Deus, livres também, mas perfeitos. Eles é que observam a Terra como um espetáculo, né? A palavra grega ali, usada por Paulo, é teatron. É como se a Terra fosse um teatro em que se desenvolve um drama e esses seres e os anjos contemplam isso com muito interesse e creio que com muita dor no coração também de saber que seus irmãos, a ovelhinha desgarrada, né, sofre tanto ainda. Mas Jesus deixou as 99 lá no aprisco seguro. Neste mundo não há lugar seguro, mas ele deixou 99 no local seguro. Será que não se refere também ao universo isso? E veio buscar a ovelha que se desgarrou. O planeta Terra é a ovelha perdida. E Jesus veio aqui para nos salvar, né? Então, um dia nós teremos esse grande encontro, né? Essa grande unificação do universo com todos os seres criados por Deus. Vai ser uma família só. Como diz Paulo em Efésios 3, toda a família nos céus e na terra estará agora juntas, né, para sempre. Eu vou ler agora o antepenúltimo parágrafo da última página do Grande Conflito. Todos os tesouros do universo serão descortinados para os remidos de Deus. Sem a limitação da mortalidade, voarão incansavelmente para mundos distantes. Os filhos da terra entrarão na alegria e sabedoria dos seres não caídos e compartilharão dos tesouros de conhecimento que estes adquiriram ao longo das eras sem fim. Com a visão livre de impedimentos, contemplarão a glória da criação, sóis, estrelas e sistemas, todos em sua ordem designada, circulando o trono de Deus. Fantástico isso aqui, né? Lindo demais. As travas que o pecado trazia sobre nós não existirão mais. Nós poderemos voar pelo universo conhecendo mundos incontáveis. Outra coisa interessante, se todo o universo agora gira em torno do trono de Deus, e o trono de Deus está na Terra, isso quer dizer que o nosso planetinha, hoje humilhado pelo pecado, um dia será exaltado e passará a ser a capital do universo. Guilherme, nós seremos habitantes da capital do universo. Olha que honra Deus vai nos conferir, né? Hoje somos humilhados pelo pecado. Um dia, nós que seremos muito pouco inteligentes comparados com seres que têm milhares e milhares de anos, né, em outros mundos, nós teremos uma experiência que eles não terão. Nós vamos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, que eles não poderão cantar porque é o cântico de nossa experiência. Eles vão nos dar conhecimento e vão beber da nossa experiência. Nós, Guilherme, seremos embaixadores de Cristo, de Deus, do Pai, do Espírito Santo, por todo o universo, porque nós vamos continuar testemunhando o amor de Deus, nós que seremos, assim, provas vivas da graça atuante de Deus. É um privilégio que será incomparável. Por enquanto, é triste viver aqui, mas um dia será uma honra ter participado de tudo isso, presencialmente, vivido na carne, isso tudo. À medida que os anos da eternidade passarem, mais revelações gloriosas serão feitas em relação a Deus e a Cristo. Você acha que você já aprendeu tudo sobre Deus? Olha, tem uma eternidade para aprender sobre esse Deus maravilhoso e poder estar pertinho dele, porque a Bíblia diz, Apocalipse, né, que nós veremos a face de Deus. E Deus mesmo estará com eles, com os redimidos. Se há algo maravilhoso no céu, é isso, é o fato de estarmos com o nosso Criador, né? Não só com os anjos, com os remidos de todas as épocas, conhecer Moisés, conhecer Abraão, conhecer Daniel, conhecer Paulo, João, né? Isso vai ser fantástico, né? Mas mais do que tudo isso, estar com nossos queridos que faleceram e na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele estará ali como nosso amigo, né? Como nosso grande Pai. Quando Jesus abrir para os remidos as riquezas da redenção e as conquistas extraordinárias obtidas no grande conflito com Satanás, o coração do poderoso coro de louvor, o coração do salvo se alegrará com devoção e miríades de vozes vão se unir em um poderoso coro de louvor. Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que neles há, diziam, àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Apocalipse 5:13. E agora o parágrafo que é
uma pérola, né? O último parágrafo. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. E assim termina, então, essa joia da literatura, o livro Grande Conflito, dizendo que quando o conflito terminar, tudo voltará a ser paz. E uma coisa ficará muito certa: Deus sempre foi, é e será amor. Guilherme e queridos amigos, que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis até o fim, né? Porque em breve toda essa angústia terá passado e como as dores de parto, né? É lógico que eu não sei o que é isso, mas eu vivi de perto, minha esposa, né? Nós temos 3 filhos, né? E assim, a gestação tem suas dificuldades, o parto mais ainda, mas quando o bebê está no colo, é como se passasse uma esponja, né? E aquilo ficou para trás, né? Então, nós estaremos ali com Deus, na paz da eternidade, e aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Né? Não haverá mais lembrança de coisas tristes, e a última lágrima será enxuta por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que essa mensagem, que essa visão do futuro, né, que essa janela que Deus nos abre por meio desse livro e da Bíblia possam nos motivar a ficar firmes. Falta pouco, Jesus em breve virá. E tudo isso que parece um sonho, na verdade se mostrará realidade. Hoje estamos no pesadelo, em breve vamos acordar dele. Que Deus abençoe muito você, amigo, amiga, e você também, Guilherme, sua família também. Fiquemos firmes até o fim. Amém, pastor. Muito obrigado pelo estudo, né? Realmente é uma esperança que arde no nosso coração, né? E é o desejo do meu coração também que você que está assistindo, o pastor Michelson, né? E todos, né? Se mantenham firmes até o final. E mais do que isso, né? Pregando o evangelho, né? Para que mais pessoas estejam conosco no céu, né? Acho que o maior tesouro do céu vai ser pessoas, né? Não vai ser a rua de ouro, nem a porta de cristais, né? Vai ser você poder olhar no olho de uma pessoa e saber que você foi um instrumento de Deus para que ela esteja também lá no céu, né? Até gostaria, pastor, de encerrar também com uma frase do missionário, primeiro missionário adventista, que é o Andrews, né? Que me move bastante. E ele diz o seguinte: nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados, no tempo presente. Meu coração está preso a ela. E numa obra tão sagrada, eu alegremente me gastaria e me deixaria gastar. Almas estão perecendo, as quais agora estão sendo alcançadas. O tempo para o trabalho é curto, e a noite em que ninguém pode trabalhar está próxima. Então, é um homem que me inspira e espero que essa frase que ele deixou, né, inspire a cada pessoa que está acompanhando aí esse estudo desde o início, né, até agora o final, para que você seja um missionário de Deus, para que você comece também um projeto na sua igreja local de distribuição de livro, que você entregue o máximo de livro aí para o máximo de pessoas, para que o céu esteja repleto, né, de servos do Senhor para louvar e adorar Ele, né? E para vivermos num mundo de paz, sem morte, sem pandemia, sem violência, sem guerra, né? Eu não posso esperar, né? Por essa bendita esperança, né? Por termos um sermão vindo direto da boca de Jesus, né? Imagina só, uma semana de oração com o Senhor Jesus. Amém. Vai ser algo fantástico, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos, né, aqueles que ficaram até o fim. Se você quer participar também desse projeto, quer fazer a sua contribuição aqui para a nossa igreja local, eu vou compartilhar então agora a tela para que você possa
nos ajudar, então, a distribuir esses livros aqui na região, no interior do Rio Grande do Sul. Então, vou compartilhar aqui a conta da igreja aqui da qual eu faço parte, da Igreja Boa Vista do Guilherme. Nós somos uma igreja pioneira e nós queremos ser relevantes também nessa mensagem final, né, de advertência ao mundo. Então, se você quer fazer parte dessa história e pode e quer contribuir, então aqui está, né, os dados bancários da nossa igreja. Então, o nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme. Os dados bancários é conta corrente, agência 0789, a conta é a 06-154-3570-1. A instituição financeira, então, é o Banco Banrisul, e o CNPJ aí da igreja é o 79080-602-003333. E aí eu só peço para vocês enviarem aí o comprovante para o e-mail da nossa igreja, só para a gente destinar essa doação para a compra dos livros, só para vocês nos informarem ali. Então, olha, estou fazendo esse depósito, quero fazer esse depósito para a compra dos livros, manda o comprovante ali para nós, que aí a igreja vai destinar essa doação para a compra dos livros, né? E para distribuição aqui na região. Então, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Agradeço novamente o pastor Michelson pelo tempo, por essa mensagem tão bonita que ele compartilhou conosco, e pelo ministério do pastor também, que alcançou a minha vida e creio que alcançou a vida de muitos. Muito obrigado, pastor. Deus seja contigo. Obrigado, Guilherme, pelo convite mais uma vez. Que Deus também te abençoe muito, te use muito ainda, e se for a vontade dele, que sejamos a última geração que vai proclamar essa mensagem até o fim. Amém, pastor. Deus seja louvado. Obrigado.